seja muito bem-vindo a mais um programa Ler Mais Um. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que para nós é muito gostoso. A leitura se tornou ainda mais importante na vida das pessoas. Mas e as crianças? Nem sempre é tão interessante para ela apenas ler um texto, não é mesmo? E pensando em manter essa curiosidade, pessoas como o Ítalo passaram a contar histórias online. Dá só uma olhada. Olá, eu me chamo Ítalo Almeida, tenho 28 anos, sou artista manauara, já trabalho com teatro há 10 anos, mas hoje eu estou aqui para falar sobre contação de histórias e também sobre o coletivo Os Contadores de Histórias, que é o projeto onde eu e mais um coletivo maravilhoso desenvolve alguns trabalhos voltados para a contação de histórias e para a união, entre a literatura e o teatro. O projeto Ler Mais Um trouxe algumas questões pra gente e eu vou responder. Vamos lá! Os objetivos do projeto estão muito linkados com a forma como o coletivo Os Contadores de Histórias foi criado. A gente partiu da premissa que precisava reunir aquilo que a gente havia experimentado, vivenciado em outras oportunidades de trabalho, e eu também na Universidade de Teatro. Então a gente resolveu reunir esse movimento de pesquisa, na linguagem de contação de histórias para trabalhar de fato com uma produção um pouco maior. Então a gente teve o desejo de reunir de forma mais específica e trabalhar com contação de histórias, pensando nessa essência da linguagem, que ela por si só ela é democrática. Então já há um movimento estético e político que nos permitiu pensar na linguagem de forma ampla, entendendo que ela pode alcançar diversos espaços e diversos públicos. A contação de histórias tem esse poder de se adaptar a espaços diferentes e foi isso que a gente conseguiu abraçar, das companhias que a gente veio trabalhando, seja a companhia Metamorfose e a companhia Trilhares, que foi um espaço maravilhoso que proporcionou pra gente, muitas experiências com esses diversos espaços diferentes. E aí acabou se tornando uma grande premissa do nosso trabalho, entender como é que funciona a linguagem em cada espaço desse, entendendo que cada espaço tem sua própria demanda, tem crianças que são diferentes, públicos, públicos variados e diversos. Então, qual o cuidado que a gente precisa ter no nosso trabalho? Então, nosso objetivo principal é levar o trabalho, apresentar, produzir, levando em conta esses aspectos, assim. Esse período de pandemia tem sido um momento muito confuso, mas também tem sido um momento de algumas reflexões sobre os nossos meios de produção, Eu acho que, de um modo geral, os artistas, eles realmente são os últimos a voltarem aí, justamente porque o teatro, o encontro que o teatro proporciona, ele é do aqui e agora, ele é do presencial. Então foi um período muito confuso, porque a gente teve que se adaptar de alguma forma para se manter conectado, E aí a gente passou por algumas questões, assim, Será que é muito necessário a gente estar produzindo? Então a gente teve esse momento em que a gente realizou diversas lives, com muita história, em alguns Instagrams diferentes de parceiros também. E a gente também passou por um momento, depois de ter esse contato, um momento mais de reflexão de como que a gente ia se preparar para os novos capítulos dessa história que está acontecendo. Então, apesar dessa necessidade de adaptação do nosso material, embora não dispondo dos mesmos recursos que a gente utiliza na apresentação presencial, mas diante dessa necessidade a gente pensou em trabalhar com o modelo digital, Só que para isso a gente entendeu também que precisava de uma maturação, de como que a gente ia produzir com uma qualidade que o público espera da gente e já é tão característico nosso, de ter esmero com algumas coisas. Então fico feliz da gente encontrar meios de se adaptar, embora a gente esteja vivenciando números desastrosos, como eu estava falando. E pensar em como que isso torna o nosso trabalho mais urgente, Em como a gente pode também falar sobre memória, falar sobre identidade, falar sobre o que está acontecendo, E como a gente pode se cuidar e se unir.
A linguagem de contação de histórias ela tem uma grande importância para esse público que a gente denomina infanto-juvenil, entendendo que são crianças e pré-adolescentes, e entendendo também as demandas que tem durante esse período de crescimento, né? Durante esse encontro da criança com o mundo. Então a linguagem ela atua justamente nessas questões, né? Em como as crianças, como aquele que está refletindo, aquele que está assistindo, praticando, contando histórias e ouvindo, como que ele também abre a escuta para o mundo, né? E aí a gente tem, assim, hoje em dia a gente tem o contador de histórias, né? Uma profissão de contador de histórias, justamente porque ele reúne esses atributos, esses recursos de trabalhar com a criança através de, enfim, como eu falei, diversos espaços, as necessidades de cada proposta, né? Então, se eu estou numa feira cultural, se eu estou numa feira do livro, se eu estou numa festa, se eu estou num espaço cultural como o Infante Cultural, que a gente realiza trabalhos lá também, então são lugares em que a importância da linguagem ela se faz muito presente, porque são lugares de troca, né? Então as crianças elas perpassam por processos de autoconhecimento, de relação com o outro, de trabalhar em coletivo, de se expressar, de trabalhar suas próprias tensões. Então acaba sendo uma linguagem muito potente, né? A depender também da sua demanda, né? Entendendo que é sempre importante estimular a leitura, é sempre importante estimular a leitura como um hábito, né? E hoje em dia a gente tem outros materiais de leitura para além do livro, então como trabalhar com isso, né? Então a contação de histórias é essa ponte, né, entre a literatura, entre diversas culturas, entre diversos conhecimentos, dizeres, aprendizados, experiências, e essa ponte, né? Então ela tem essa importância porque ela é esse lugar de encontro da criança, enfim, do jovem, do adulto e da criança interna em todos, com uma nova história. E isso significa novas reflexões, novas descobertas e identificações, né, sobretudo. Entendendo aí o teatro também como esse lugar potente no que se diz a conhecer a si, as suas próprias raízes, né? Então a história ela faz eu conhecer um pouco mais de mim. E conhecendo um pouco mais de mim, eu consigo falar um pouco mais de mim e da minha comunidade, do meu povo. Bom, o teatro, a um nível universal, ele é muito lembrado, né, como um estímulo, como uma ferramenta, né? Embora ele esteja numa categoria muito maior, né, um grande fenômeno cultural, o teatro ele se abastece e ele acontece muito através desse advento educativo, né? Quando a gente pensa no teatro como um catalisador, como essa ponte entre a criança, o jovem, o adulto, enfim, com a experiência, né, de se permitir ser o outro, ou de ouvir, enfim, o que a gente estava comentando. Então, ele é sim um grande estímulo, né? A contação de história, a linguagem que a gente trabalha, a gente entende ela como um grande estímulo, não só emancipador como indivíduo, mas como um grande fomentador, né, dessa aproximação com a literatura de um modo geral, né? A gente tem uma literatura muito vasta, então as questões pedagógicas elas estão unificadas, né? Tanto na abordagem que exercemos enquanto contamos histórias, né? Entendendo aí esse lugar delicado entre eu e você, e também entendendo o valor simbólico e estético de conhecer mais a sua própria literatura, conhecer escritores, histórias, então, assim, sem contar o conjunto de hábitos, né? O hábito da leitura, o hábito de se comunicar, interpretar, ser crítico, refletir, né? São questões que perpassam aí dentro da pedagogia teatral também.
Bom, acho que a dica principal que eu posso dar para os pais, papais e mamães aí que estão em casa durante essa pandemia, é que continuem se cuidando o máximo possível, continuem cuidando dos seus pequenos. E sobre as atividades que dá para ser realizada agora durante a quarentena, não há nada melhor do que a tradicional história antes de dormir. É sempre importante encontrar momentos do dia onde vocês continuam conectados com os filhos de vocês e eles também têm a oportunidade de ouvir mais vocês num tom mais agradável, num tom mais de cumplicidade, de afeto. Então, minha dica para vocês, como contador de histórias, é que vocês continuem contando histórias e se precisar também nos chamem. Eu estou aqui disponível e a equipe toda vai ficar muito feliz de levar para vocês um pouco do nosso trabalho. Quero agradecer aí a entrevista, agradecer as questões e qualquer coisa, estamos aqui. Obrigado novamente ao Projeto Ler Mais Um, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre o nosso trabalho, obrigado pelo espaço. Qualquer coisa, a gente está pelas redes sociais no @os contadores de histórias, então vocês podem acompanhar um pouquinho o nosso portfólio lá e um pouco mais sobre o nosso trabalho. Qualquer coisa é só entrar em contato pelo direct ou pelo contato disponibilizado lá na bio. Obrigado de novo, beijo no coração, se cuidem e espero que a gente se veja numa próxima história. Porque tão legal quanto ler uma história, também pode ser criar a sua própria narrativa, não é mesmo? E que tal utilizar a tecnologia como grande aliada para isso? Essa é uma das tantas vertentes do Scratch. Olá, sejam bem-vindos às aulas de Scratch do Studio Maker. Eu me chamo Carla Pereira, sou aqui de Manaus e estarei facilitando essa experiência junto com vocês. Nesta primeira aula, teremos uma introdução sobre o que é o Scratch, por que foi criado, em que foi inspirado. Vamos conhecer aplicações construídas por crianças e jovens, utilizando a imaginação, a inspiração e a criatividade. Vamos aprender também a instalar a aplicação Scratch no computador. E por fim, vamos conhecer a tela principal da ferramenta Scratch. O Scratch é uma linguagem de programação que foi criada em 2003 pelo Media Lab do MIT. MIT é um instituto de tecnologia que fica nos Estados Unidos. Scratch vem com uma nova abordagem para a programação. E ele foi criado com o objetivo de despertar o interesse de pessoas que nunca se imaginaram programadores antes, de pessoas que não sabem o que é programar, ou de pessoas que não entendem a programação. Ele é aberto para pessoas de qualquer área, de qualquer faixa etária. Inicialmente, ele foi projetado para pessoas entre 8 e 16, mas hoje, qualquer faixa etária pode trabalhar e utilizar o Scratch. Ele foi inspirado a partir dos blocos de Lego. Os blocos de Lego, que são esses blocos que estão na imagem, eles são montados a partir do encaixe. Então, quando alguém quer construir algum objeto, ele vai fazer encaixe de cada bloco. Foi a partir daí que surgiu a inspiração para se criar o Scratch. O Scratch, ele trabalha com uma gramática que é baseada em uma coleção de blocos. Quando formos trabalhar com a parte da programação do Scratch, vocês vão perceber que os comandos eles são encaixados, igual essas peças do Scratch. Então eles são encaixados para depois serem executados. O Scratch ele permite programar as próprias histórias, criar jogos, animações. Basta ter o conhecimento de como usar o Scratch e usar da criatividade e da imaginação.
Pereira, estou como facilitadora de Scratch no Studio Maker, que é uma capacitação online no projeto Sementes de Inovação em parceria com a startup Gem, voltada para o público infantil de 9 a 12 anos e para os adultos que nunca tiveram contato com programação. O Scratch é uma linguagem de programação em blocos criada em 2007. Nós dividimos o Studio Maker em 16 aulas de 20 a 30 minutos. Então, em cada semana, uma videoaula é lançada. Em cada aula, nós explicamos as funcionalidades do ambiente Scratch, mostrando como o personagem se movimenta, coloca som, troca de roupa, faz efeito, interage com outros personagens, muda de cenário, entre outras funções. O Studio Maker é importante porque ele estimula a criatividade e com esse foco no Scratch, ele incentiva a nova geração de criadores a compartilhar os seus talentos e a aprimorar suas habilidades na área de programação, além de colocar em prática a aprendizagem criativa, que é uma temática muito disseminada pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, mais conhecida como RBAC. É importante criarmos iniciativas iguais ao Studio Maker porque democratiza o acesso ao conhecimento, principalmente nesses tempos de isolamento e pandemia. Entretanto, vem um outro questionamento, o acesso à internet. Nesse primeiro momento, o Studio Maker ele precisa de internet, do acesso à internet, ainda que limitado. Então, nós orientamos os participantes a utilizarem o ambiente Scratch offline. O Scratch tem duas versões, o online, que é quando você necessita de internet para poder realizar as atividades, e o offline, quando você baixa o programa e você instala no seu computador. Então, dessa forma, nós conseguimos focar a internet apenas para as aulas. E com aquele aprendizado das aulas, o participante ele pode utilizar o Scratch a qualquer momento, sem precisar ter internet no seu computador. O Scratch permite que os pensamentos criativos de adultos e crianças sejam mais aguçados para que se tornem pessoas capazes de serem autônomas nas suas criações. O Scratch permite a criação de histórias, jogos, animações, simulações e até mesmo de músicas. Uma das grandes vantagens do Scratch é o uso da sua interface visual bastante atrativa e apoiada no conceito de programação em blocos. É uma metodologia de ensino de lógica que veio para ajudar a transferência de conhecimento puramente abstrato em algo sólido. A base do Scratch vem dos brinquedos da marca Lego, que ao se conectarem podem criar várias estruturas. Ficou interessado? Quer conhecer mais sobre o Scratch? Acompanhe nossas videoaulas no canal do YouTube da Fundação Rede Amazônica. Vem com a gente! Estimular a criatividade e incentivar que a nova geração compartilhe seus conhecimentos ajuda e muito a melhorar as suas habilidades. E assim, os pequenos podem virar os contadores de suas próprias histórias. Ficar em casa o tempo todo e principalmente absorver o conteúdo que estamos estudando no momento em que recebemos uma enxurrada de informação pode ser bastante desafiador, não é mesmo? Então, fica ligado nas dicas que separamos para você. Olá, pessoal! Que tal falarmos sobre dicas que podem melhorar a sua absorção de conteúdo? A primeira delas é a autoexplicação. Esse é um método de grande eficiência quando nós falamos de absorção de conteúdo. A partir dessa técnica, o aluno deve estudar e, simultaneamente, tentar explicar esse conteúdo com as suas próprias palavras. Essa prática ajuda e muito na memorização da matéria. Conforme o aluno avança nos estudos, ele busca explicar esse conteúdo e, assim, sanar as principais dúvidas que possam surgir durante o seu processo de aprendizado, o que ainda estimula e desenvolve o seu raciocínio lógico. A segunda dica é um complemento da autoexplicação, a interrogação elaborativa. A partir dessa técnica,
alguns questionamentos são utilizados para melhorar o seu processo de aprendizado. Questionamentos como quem, quando, onde ou como podem ser aplicados. Essa técnica já tem grandes referências e estudos que comprovam que tem uma eficiência muito alta. A partir desses questionamentos, nós sempre buscamos encontrar as causas para os possíveis fatos que estamos estudando. Além de tudo, também melhora a nossa resposta a questões discursivas, o que por si só já é uma grande vantagem, principalmente quando falamos da preparação para as provas. E aí, tem gostado das nossas dicas? Vai lá nas nossas redes sociais e conta pra gente! Agora ficou bem mais fácil, né? Eu tenho certeza que com essas dicas você vai se sentir muito mais produtivo e, principalmente, fazer render melhor o seu processo de aprendizado. Conta pra gente lá nas nossas redes sociais se essas dicas têm sido importantes para você. A gente quer te ouvir. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Até o próximo programa.